Biblioteca Nag Hammadi. O Tratado Tripartido Parte 11. A criação da humanidade material. A matéria que flui através de sua forma. E, uma causa pela qual a invisibilidade que existe através dos poderes, para todos eles, para, como eles geram diante deles e destroem. O pensamento que se coloca entre os da direita e os da esquerda é um poder de gerar. Todos aqueles que os primeiros desejam fazer, por assim dizer, uma projeção deles, como uma sombra projetada e seguindo um corpo, coisas que são as raízes das criações visíveis, a saber, toda a preparação do adorno de as imagens, representações e semelhanças surgiram por causa daqueles que precisam de educação, ensino e formação, para que a pequenez cresça pouco a pouco, como através de uma imagem espelhada. Pois foi por essa razão que ele criou a humanidade no final, tendo primeiro preparado e providenciado para ele as coisas que ele havia criado para o bem dele. Como a de todo o resto, a criação da humanidade também. O Logos espiritual o moveu invisivelmente, enquanto ele o aperfeiçoava através do demiurgo e de seus servos angélicos, que participavam do ato de formar multidões, quando ele se aconselhou com seus arcontes. Como uma sombra, é o homem terreno, para que ele possa ser como aqueles que estão isolados das totalidades. Além disso, ele é algo preparado por todos eles, os da direita e os da esquerda, pois cada um nas ordens dá uma forma ao qual existe. O que o Logos que estava com defeito trouxe à luz, que estava doente, não se parecia com ele, porque ele o trouxe de maneira esquecida, ignorante e defeituosa, e de todas as outras formas fracas, embora o Logos tenha dado a primeira forma através do demiurgo, por ignorância, para que ele aprendesse que o exaltado existe, e soubesse que ele precisava dele. Isto é o que o profeta chamou de espírito vivo e sopro dos éons exaltados e o invisível, e esta é a alma vivente que deu vida ao poder que estava morto a princípio. Pois o que está morto é ignorância. É apropriado explicarmos sobre a alma do primeiro ser humano, que é do Logos espiritual, enquanto o Criador pensa que é dele, pois é dele, como de uma boca pela qual respira. O Criador também enviou almas de sua substância, uma vez que ele também tem um poder de procriação, porque ele é algo que surgiu da representação do Pai. Também os da esquerda trouxeram, por assim dizer, homens próprios, pois têm a semelhança de serem. A substância espiritual é uma coisa única e uma representação única, e sua fraqueza é a determinação de várias formas. Quanto à substância dos médiuns, sua determinação é dupla, pois possui o conhecimento e a confissão do exaltado, e não se inclina ao mal, por causa da inclinação do pensamento. Quanto à substância material, seu caminho é diferente sob várias formas, e era uma fraqueza que existia em muitos tipos de inclinação. O primeiro ser humano é uma formação mista, e uma criação mista, e um depósito daqueles da esquerda e da direita, e uma palavra espiritual cuja tensão é dividida entre cada uma das duas substâncias das quais ele tira seu ser. Portanto, disse que um paraíso foi plantado para ele, para que ele coma da comida de 3 tipos de árvores, uma vez que é um jardim de ordem tríplice e uma vez que é o que dá prazer. A nobre substância eleita que está nele era mais exaltada. Criou e não os feriu. Portanto, eles deram um comando, fazendo uma ameaça e trazendo sobre ele um grande perigo, que é a morte. Somente o gozo das coisas más é que ele permitiu que ele provasse, e da outra árvore com o dobro fruto, ele não permitiu que ele comesse, muito menos da árvore da vida, para que não adquirissem honra. Eles, e assim eles não seriam, pelo poder maligno que é chamado a serpente. E ele é mais astuto do que todos os poderes do mal. Ele desviou o homem através da determinação daquelas coisas que pertencem ao pensamento e aos desejos. O fez transgredir a ordem, para que ele morresse. Esta é a expulsão que foi feita para ele, quando ele foi expulso dos prazeres das coisas que pertencem à semelhança e à representação. Foi uma obra de providência, para que se descubra que demorará pouco tempo até que o homem desfrute das coisas que são eternamente boas, nas quais é o lugar de descanso. É o Espírito ordenado, quando ele planejou pela primeira vez que o homem experimentasse o grande mal, que é a morte, que é completa ignorância da totalidade, e que ele deveria experimentar todos os males que daí advêm, depois das privações e cuidados que estão em jogo.
Estes, que ele receba do bem maior, que é a vida eterna, isto é, firme conhecimento das totalidades e a recepção de todas as coisas boas. Por causa da transgressão do primeiro homem, a morte governou. Estava acostumado a matar todo homem na manifestação de seu domínio, que lhe fora dado como um reino por causa da organização da vontade do Pai, da qual falamos anteriormente. Biblioteca Nagam Madhi, o Tratado Tripartido Parte 12. A variedade de teologias. Se as duas ordens, a direita e a esquerda, são reunidas pelo pensamento estabelecido entre elas, que lhes dá a organização uma com a outra, acontece que ambas agem com a mesma emulação de seus feitos, com os da direita semelhantes aos da esquerda e os da esquerda semelhantes aos da direita. E se às vezes a ordem do mal começa a fazer o mal de maneira tola, a ordem emula, na forma de um homem violento, fazendo também o que é mal, como se fosse um poder de um homem violento. Outras vezes, a ordem tola tenta fazer o bem, tornando-se assim, uma vez que a ordem oculta também é zelosa em fazê-lo. Assim como nas coisas que são estabelecidas, assim, nas coisas que vieram a existir. Uma vez que trazem coisas diferentes umas das outras, aqueles que não foram instruídos foram incapazes de conhecer a causa das coisas que existem. Portanto, eles introduziram outros tipos de explicação, alguns dizendo que é de acordo com a providência que as coisas que existem existem. Essas são as pessoas que observam a estabilidade e a conformidade do movimento da criação. Outros dizem que é algo estranho. São pessoas que observam a diversidade, a ilegalidade e o mal dos poderes. Outros dizem que as coisas que existem são o que está destinado a acontecer. Estas são as pessoas que estavam ocupadas com este assunto. Outros dizem que é algo de acordo com a natureza. Outros dizem que é autoexistente. A maioria, no entanto, todos os que chegaram até os elementos visíveis, não sabem nada mais do que eles. Aqueles que eram sábios entre os gregos e os bárbaros avançaram para os poderes que surgiram por meio da imaginação e do pensamento vã. Aqueles que vieram deles, de acordo com o conflito mútuo e a maneira rebeldativa neles, também falaram de uma maneira provável, arrogante e imaginária, sobre as coisas que eles consideravam sabedoria, embora a semelhança os enganasse, uma vez que pensavam que eles alcançaram a verdade, quando alcançaram o erro. Eles fizeram isso, não simplesmente em apelações menores, mas os próprios poderes parecem impedi-los, como se fossem a totalidade. Portanto, a ordem foi apanhada lutando sozinha, por causa da hostilidade arrogante de um dos descendentes do Arconte que é superior, quem existe antes dele. Portanto, nada estava de acordo com seus companheiros, nada, nem filosofia, nem tipos de medicina, nem tipos de retórica, nem tipos de música, nem tipos de lógica, mas são opiniões e teorias. A inefabilidade dominou em confusão, devido à qualidade indescritível daqueles que dominam, que lhes dão pensamentos. Agora, quanto às coisas que surgiram dos hebreus, coisas que são escritas pelos ílicos, que falam a moda dos gregos, os poderes daqueles que pensam em todos eles, por assim dizer, os certos, os poderes que os levam a pensar em palavras e representações, eles os pensam e os agarram para alcançar a verdade e usam os confusos poderes que agem neles. Posteriormente, alcançaram a ordem dos não misturados, o que é estabelecido, a unidade que existe como representação da representação do Pai. Não é invisível em sua natureza, mas uma sabedoria a envolve, para que possa preservar a forma do verdadeiramente invisível. Portanto, muitos anjos não foram capazes de vê-lo. Além disso, outros homens da raça hebraica, dos quais já falamos, os justos e os profetas, não pensaram em nada e não disseram nada da imaginação ou da semelhança ou do pensamento esotérico, mas cada um pelo poder que estava trabalhando nele, e enquanto ouvia as coisas que ele via e ouvia, falava delas em Eles têm uma harmonia unificada um com o outro, da maneira daqueles que trabalharam neles, pois preservam a conexão e a harmonia mútua principalmente pela confissão daquele que é mais exaltado do que eles.
E há alguém que é maior do que eles, que foi designado porque precisam dele, e a quem o Logos espiritual os gera juntamente com quem precisa do exaltado, em esperança e expectativa, de acordo com o pensamento que é a semente da salvação. E ele é uma palavra esclarecedora, que consiste no pensamento e nos filhos e nas emanações. Visto que os justos e os profetas, a quem mencionamos anteriormente, preservam a confissão e o testemunho sobre aquele que é grande, feitos por seus pais, que estavam procurando a esperança e a audição, neles é semeada a semente da oração e a busca, que é semeada em muitos que buscaram fortalecimento. Aparece e os leva a amar o exaltado, a proclamar essas coisas como pertencentes a uma unidade. E foi uma unidade que trabalhou neles quando eles falaram. Sua visão e suas palavras não diferem por causa da multidão daqueles que lhes deram a visão e a palavra. Portanto, aqueles que ouviram o que disseram sobre isso não rejeitam nada, mas aceitaram as Escrituras de maneira alterada. Ao interpretá-los, eles estabeleceram muitas heresias que existem até o presente entre os judeus. Alguns dizem que Deus é simples e tinha uma mente única na natureza. Outros dizem que sua atividade está ligada ao estabelecimento do bem e do mal. Outros ainda dizem que ele é o criador daquilo que surgiu. Outros ainda dizem que foi pelos anjos que ele criou. Aqueles que ouviram o que disseram sobre isso não rejeitam nada, mas aceitaram as Escrituras de maneira alterada. Ao interpretá-los, eles estabeleceram muitas heresias que existem até o presente entre os judeus. Alguns dizem que Deus é aquele que fez uma proclamação nas Escrituras antigas. Outros dizem que ele é muitos. A multidão de ideias desse tipo é a multiplicidade de formas e a abundância de tipos de escrituras que produziram seus professores da lei. Os profetas, no entanto, não disseram nada por vontade própria, mas cada um deles falou das coisas que ele tinha visto e ouvido através da proclamação do Salvador. Foi isso que ele proclamou, com o assunto principal de sua proclamação, sendo que cada um disse sobre a vinda do Salvador, que é essa vinda. Às vezes os profetas falam sobre isso como se fosse. Às vezes, como se o Salvador falasse de suas bocas, dizendo que o Salvador virá e mostrará favor àqueles que não o conhecem. Nem todos se uniram para confessar alguma coisa, mas cada um, com base no que ele recebeu poder para falar sobre ele, e com base no lugar que viu, pensa que é a partir dele que ele será gerado, e que ele virá daquele lugar. Nenhum deles sabia de onde ele viria, nem por quem seria gerado, mas somente ele é aquele de quem vale a pena falar, aquele que será gerado e sofrerá. Com relação ao que ele era anteriormente e ao que ele é eternamente, um inatingível e intransitável do Logos, que veio a existir em carne, ele não entrou no pensamento deles. E este é o relato que eles receberam o impulso de dar a respeito de sua carne que deveria parecer. Eles dizem que é uma produção de todos eles, mas que antes de todas as coisas é do Logos espiritual, que é a causa das coisas que surgiram, de quem o Salvador recebeu sua carne. Ele havia concebido a revelação da luz, de acordo com a palavra da promessa, a revelação do estado seminal. Pois quem existe não é uma semente das coisas que existem, pois ele foi gerado no final. Mas aquele por quem o Pai ordenou a manifestação da salvação, que é o cumprimento da promessa, a ele pertencia todos esses instrumentos de entrada na vida, através dos quais ele desceu. Seu Pai é um, e sozinho é verdadeiramente um Pai para ele, o invisível, o incognoscível, o incompreensível em sua natureza. Biblioteca Nag Hammadi, o Tratado Tripartido Parte 13. O Salvador encarnado e seus companheiros. Ele é quem foi nosso Salvador em compaixão voluntária. Quem é o que eles eram? Pois foi por causa deles que ele se manifestou em um sofrimento involuntário. Eles se tornaram carne e alma, isto é, eternamente que as coisas as mantém e com coisas corruptíveis elas morrem. E quanto aos que surgiram, o invisível os ensinou invisivelmente sobre si mesmo. Ele não apenas assumiu a morte daqueles a quem pensava salvar, mas também aceitou a pequenez a qual haviam descido quando nasceram de corpo e alma. Ele fez isso entre todos os outros que compartilharam deles, e aqueles que caíram e receberam a luz, ele foi exaltado, porque se deixou conceber sem pecado, mancha e contaminação.
Ele foi gerado na vida, estando na vida porque os primeiros e os últimos estão apaixonados e mudam de opinião dos logos que se mudaram, que os estabeleceram como corpo e alma. Ele é quem tomou para si aquele que veio daqueles que mencionamos anteriormente. Ele nasceu da visão gloriosa e do pensamento imutável do Logos que retornou a si mesmo, após seu movimento, da organização, assim como aqueles que vieram com ele levaram corpo e alma, confirmação, estabilidade e julgamento das coisas. Eles também pretendiam vir. Quando eles pensaram no Salvador, vieram quando ele soube. Eles também vieram mais exaltados na emanação de acordo com a carne do que aqueles que foram gerados por um defeito, porque dessa maneira eles também receberam sua emanação corporal, juntamente com o corpo do Salvador, através da revelação e da mistura com ele. Esses outros eram os de uma substância e, de fato, é a espiritual substância. A organização é diferente. Isso é uma coisa, é outra. Alguns surgem por paixão e divisão, necessitando de cura. Outros são da oração, para que curem os doentes, quando são designados para tratar os que caíram. Estes são os apóstolos e os evangelistas. Eles são os discípulos do Salvador, e professores que precisam de instrução. Porque, então, eles também compartilham das paixões em que os que foram criados pela paixão compartilham, se são de fato produções corporais de acordo com a organização, e o Salvador, que não compartilhou as paixões. O Salvador era uma imagem do unitário, aquele que é a totalidade em forma corporal. Portanto, ele preservou a forma da indivisibilidade, da qual provém intransitabilidade. Eles, no entanto, são imagens de cada coisa que se manifestou. Portanto, eles assumem a divisão do padrão, tendo tomado forma para o plantio que existe abaixo do céu. É também isso que compartilha do mal que existe nos lugares a que chegaram. Pois a vontade mantinha a totalidade sob pecado, para que por essa vontade ele pudesse ter misericórdia da totalidade e eles fossem salvos, enquanto um único é designado para dar vida, e todo o resto precisa de salvação. Portanto, foi a partir de razões desse tipo que começou a receber graça para dar as honras que foram proclamadas por Jesus, adequadas para ele proclamar ao resto, desde que uma semente da promessa de Jesus Cristo foi estabelecida, a quem servimos na sua revelação e união. Agora, a promessa possuía a instrução e o retorno ao que são desde o início, dos quais possuem a gota, de modo a retornar a ele, que é o que é chamado a redenção. E a libertação do cativeiro e a aceitação da liberdade. Em seu lugar, o cativeiro daqueles que eram escravos da ignorância domina. A liberdade é o conhecimento da verdade que existia antes da ignorância governar aqueles que foram criados com um pensamento humilde de vaidade, isto é, um pensamento que vai para as coisas que são más através do pensamento que as leva ao desejo de poder. Eles receberam a possessão que é a liberdade. A abundância da graça que contemplava os filhos. Foi, no entanto, um distúrbio da paixão e uma destruição daquelas coisas que ele rejeitou de si mesmo a princípio, quando o Logos os separou de si mesmo. O Logos, que foi a causa de seu destino para a destruição, embora ele manteve-os no final da organização e permitiu que eles existissem porque até eles eram úteis para as coisas que foram ordenadas. Biblioteca Nagum Hammadi, o Tratado Tripartido, parte 14. A tripartição da humanidade. A humanidade veio a existir em três tipos essenciais: o espiritual, o psíquico e o material, conforme a disposição tríplice do Logos, da qual surgiram os materiais, os psíquicos e os espirituais. Cada um dos três tipos essenciais é conhecido por seus frutos. E eles não eram conhecidos a princípio, mas somente na vinda do Salvador, que brilhou sobre os santos e revelou o que cada um era. A raça espiritual, como luz da luz, espírito do espírito, quando sua cabeça apareceu, correu em sua direção imediatamente. Tornou-se imediatamente um corpo de sua cabeça. De repente, recebeu conhecimento na revelação. A raça psíquica é como a luz do fogo, uma vez que hesitou em aceitar o conhecimento daquele que lhe apareceu. Ele hesitou, ainda mais para correr em direção a ele com fé.
Pelo contrário, através de uma voz, foi instruído, e isso foi suficiente, pois não está longe da esperança de acordo com a promessa, uma vez que recebeu, por assim dizer como penhor, a garantia das coisas que deveriam ser. A raça material, no entanto, é estranha em todos os sentidos. Como está escuro, evita o brilho da luz, porque sua aparência a destrói. A raça espiritual receberá a salvação completa em todos os sentidos. O material receberá a destruição em todos os sentidos, assim como alguém que resista a ele. A raça psíquica, uma vez que está no meio quando é gerada e também quando é criada, é dupla de acordo com sua determinação para o bem e para o mal. Leva sua partida designada de repente e sua fuga completa para aqueles que são bons. Aqueles a quem o Logos criou de acordo com o primeiro elemento de seu pensamento, quando ele se lembrou do exaltado e orou pela salvação, tem a salvação repentinamente. Eles serão salvos completamente por causa do pensamento salvífico. Como ele foi gerado, também foram gerados por ele, sejam anjos ou homens. De acordo com a confissão de que existe alguém que é mais exaltado do que eles mesmos, e de acordo com a oração e a busca por ele, eles também alcançarão a salvação daqueles que foram trazidos à luz, pois são da disposição que é boa. Eles foram designados para servir na proclamação da vinda do Salvador, que devia ser de sua revelação que havia chegado. Sejam anjos ou homens, quando ele foi enviado como um serviço para eles, eles receberam, de fato, a essência de seu ser. Aqueles, no entanto, que são do pensamento da luxúria do poder, que nasceram do golpe daqueles que lutam contra ele, daqueles que o pensamento suscitou, destes, por serem misturados, receberão seu fim repentinamente. Aqueles que serão tirados da luxúria pelo poder que lhes é dado por um tempo e por certos períodos, e que darão glória ao Senhor da glória e que abandonarão sua ira, receberão a recompensa por sua humildade, que é permanecer para sempre. Aqueles, no entanto, que se orgulham por causa do desejo de ambição, e que amam a glória temporária, e que esquecem que foi apenas por certos períodos e tempos que eles tiveram que foram confiados ao poder, e por essa razão não reconheceram que o Filho de Deus é o Senhor de todos e Salvador, e não foram tirados da ira e da semelhança com os maus. Eles receberão julgamento por sua ignorância e sua falta de sentido, que está sofrendo, junto com os que se perderam, qualquer um deles que se afastou. E ainda mais, por iniquidade em fazer ao Senhor coisas que não eram apropriadas, que os poderes da esquerda lhe fizeram, inclusive em sua morte. Eles perseveraram dizendo: nós nos tornaremos governantes do universo, se aquele que foi proclamado Rei do Universo for morto. Eles disseram isso, quando trabalharam para fazer isso, ou seja, os homens e anjos que não são do mundo. Boa disposição dos certos, mas a partir da mistura. Eles primeiro escolheram para si mesmos a honra, embora fosse apenas um desejo e desejo temporários, enquanto o caminho para o descanso eterno é por meio de humildade para a salvação daqueles que serão salvos, dos que são certos. Depois que confessam o Senhor e o pensamento daquilo que agrada à igreja e o cântico daqueles que são humildes junto com ela, na medida do possível, naquilo que é agradável de fazer por ela, compartilhando seus sofrimentos e seus sentimentos. Dores na maneira daqueles que entendem o que é bom para a igreja, eles terão uma parte em sua esperança. Isso deve ser dito sobre o assunto de como homens e anjos da ordem da esquerda têm um caminho para o erro. Não apenas eles negaram o Senhor e conspiraram mal contra ele, mas também contra a igreja. Eles dirigiram seu ódio, inveja e ciúme. E esta é a razão da condenação daqueles que se mudaram e se despertaram para as provações da igreja. Ao compartilhar seus sofrimentos e dores da maneira daqueles que entendem o que é bom para a igreja, eles terão uma parte em sua esperança. Isso deve ser dito sobre o assunto de como homens e anjos da ordem da esquerda têm um caminho para o erro. Não apenas eles negaram o Senhor e conspiraram mal contra ele, mas também contra a igreja. Eles dirigiram seu ódio, inveja e ciúme. E esta é a razão da condenação daqueles que se mudaram e se despertaram para as provações da igreja. Ao compartilhar seus sofrimentos e dores da maneira daqueles que entendem o que é bom para a igreja, eles terão uma parte em sua esperança.
Isso deve ser dito sobre o assunto de como homens e anjos da ordem da esquerda têm um caminho para o erro. Não apenas eles negaram o Senhor e conspiraram mal contra ele, mas também contra a igreja. Eles dirigiram seu ódio, inveja e ciúme. E esta é a razão da condenação daqueles que se mudaram e se despertaram para as provações da igreja. Não apenas negaram o Senhor e conspiraram mal contra ele, mas também contra a igreja dirigiram seu ódio, inveja e ciúmes. E esta é a razão da condenação daqueles que se mudaram e se despertaram para as provações da igreja. Não apenas negaram o Senhor e conspiraram mal contra ele, mas também contra a igreja dirigiram seu ódio, inveja e ciúmes. E esta é a razão da condenação daqueles que se mudaram e se despertaram para as provações da igreja. Biblioteca Nag Hammadi, o Tratado Tripartido, parte 15. O processo de restauração. A eleição compartilha corpo e essência com o Salvador, uma vez que é como uma câmara nupcial por causa de sua unidade e seu acordo com ele. Pois, antes de todo lugar, o Cristo veio por ela. O chamado, no entanto, tem o lugar daqueles que se alegram na câmara nupcial, e que estão felizes com a união do noivo e da noiva. O lugar que o chamado terá é o éon das imagens, onde o Logos ainda não se uniu ao pleroma. E como o homem da igreja ficou feliz e contente com isso, como esperava, separou espírito, alma e corpo na organização daquele que pensa que é uma unidade, embora dentro dele esteja o homem que é a totalidade, e ele é todos eles. E, apesar de ele ter escapado do que os lugares receberão, ele também tem os membros sobre os quais falamos anteriormente. Quando a redenção foi proclamada, o homem perfeito recebeu conhecimento imediatamente, de modo a retornar às pressas ao seu estado unitário, ao local de onde veio. Ele fluiu adiante. Seus membros, no entanto, precisavam de um local de instrução, que é o local adornado, para que deles pudessem receber semelhanças com as imagens e arquétipos, como um espelho, até que todos os membros do corpo da igreja estivessem em casa. Um único local e receba a restauração de uma só vez, quando elas se manifestarem como o corpo inteiro, ou seja, a restauração no pleroma. Tem uma concordância preliminar com um acordo mútuo, que é a concordância que pertence ao Pai, até que as totalidades recebam um semblante de acordo com ele. A restauração está no fim, depois que a totalidade revela o que é o Filho, que é a redenção, ou seja, o caminho para o Pai incompreensível, ou seja, o retorno ao pré-existente, e, depois, as totalidades revelam-se naquele, da maneira correta, quem é o inconcebível e o inefável, e o invisível e o incompreensível, para que receba a redenção. Não foi apenas a libertação do domínio da esquerda, nem foi apenas a fuga do poder da direita, não apenas os humanos precisam de redenção, mas também os anjos também precisam de redenção, junto com a imagem e o resto dos pleromas das eras e os maravilhosos poderes de iluminação. Para que não fiquemos em dúvida em relação aos outros, mesmo o próprio Filho, que tem a posição de Redentor da totalidade, também precisava de redenção, aquele que havia se tornado homem, pois se entregou por cada coisa que precisamos, nós na carne, quem é sua igreja. Agora, quando ele recebeu a redenção pela palavra que desceu sobre ele, todo o resto recebeu a redenção dele, ou seja, aqueles que o levaram para si mesmos. Entre os homens que estão na carne, a redenção começou a ser dada, seu primogênito e seu amor, o Filho que estava encarnado, enquanto os anjos que estão no céu pediram para se associar, para que pudessem formar uma associação com ele. A terra. Portanto, ele é chamado de a redenção dos anjos do Pai, aquele que confortou aqueles que estavam trabalhando sob a totalidade por seu conhecimento, porque recebeu a graça antes de qualquer outra pessoa. O Pai tinha conhecimento prévio dele, pois ele estava em seu pensamento antes de qualquer coisa surgir, e desde que ele tinha aqueles a quem ele o revelou. Ele definiu a deficiência sobre quem permanece por certos períodos e tempos, como uma glória para seu pleroma, uma vez que o fato de ele ser desconhecido é causa de sua produção, devido ao seu acordo com ele. Assim como a recepção do conhecimento dele é uma manifestação de sua falta de inveja e a revelação da abundância de sua doçura, que é a segunda glória, também ele também foi considerado causa de ignorância, embora também seja um gerador de conhecimento.
Em uma sabedoria oculta e incompreensível, ele manteve o conhecimento até o fim, até que as totalidades se cansaram enquanto procuravam Deus, o Pai, que ninguém encontrou através de sua própria sabedoria ou poder. Ele se entrega, para que possam receber conhecimento do pensamento abundante sobre sua grande glória, que ele deu, e sobre a causa, que ele deu, que é seu incansável agradecimento, aquele que, pela imobilidade de sua conselho, revela-se eternamente àqueles que são dignos do Pai, que são desconhecidos em sua natureza, para que possam receber conhecimento dele, por meio de seu desejo de que experimentem a ignorância e suas dores. Aqueles de quem ele primeiro pensou que deveriam alcançar o conhecimento e as coisas boas que estavam nele, estavam planejando que a sabedoria do Pai, que experimentassem as coisas más e se treinassem nelas, por um tempo, para que possam receber o gozo das coisas boas pela eternidade. Eles sustentam mudança e renúncia persistente e a causa daqueles que os combatem como adorno e qualidade maravilhosa dos que são exaltados, de modo que é manifesto que a ignorância daqueles que serão ignorantes do Pai era algo próprio. Aquele que lhes deu conhecimento dele era um dos seus poderes para lhes permitir compreender que o conhecimento no sentido mais amplo é chamado quanto ao batismo, que existe no sentido mais amplo, no qual as totalidades descerão em que serão, não há outro batismo além deste, que é a redenção em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, quando a confissão é feita através da fé nesses nomes, que são um nome único do Evangelho, quando eles creem no que lhes foi dito, a saber, que eles existem. A partir disso, eles têm sua salvação, aqueles que acreditam que existem. Isso é alcançado de maneira invisível ao Pai, Filho e Espírito Santo, em uma fé indubitável. E quando eles testemunharam, é também com uma firme esperança que eles os alcançaram. O batismo que mencionamos anteriormente é chamado de vestimenta daqueles que não se despojam, para quem o veste e para quem recebeu a redenção o veste. Também é chamado a confirmação da verdade que não tem queda. De uma maneira inabalável e imóvel, ela agarra aqueles que receberam a restauração enquanto a agarram. Batismo é chamado de silêncio por causa do silêncio e da tranquilidade. É também chamado de câmara nupcial por causa do acordo e do estado indivisível daqueles que sabem que o conhecem. É também chamada de a luz que não se põe e fica sem chama, pois não dá a luz, mas quem a usa é transformada em luz. Eles são quem ele vestiu. Batismo também é chamado a vida eterna, que é a imortalidade, e é chamado aquilo que é, inteiramente, simplesmente, no sentido apropriado, o que é agradável, inseparavelmente, irremovível, sem falhas e imperturbável, para quem existe para aqueles que receberam um começo. Pois, o que mais existe para nomeá-lo à parte de Deus, uma vez que são as totalidades, ou seja, mesmo que recebam inúmeros nomes, eles são falados simplesmente como uma referência a Ele. Assim como Ele transcende toda palavra, e Ele transcende toda voz, e Ele transcende toda mente, e Ele transcende tudo, e Ele transcende todo o silêncio, assim é. Mesmo que recebam inúmeros nomes, eles são falados simplesmente como uma referência a Ele. Biblioteca Nag Hammadi, o Tratado Tripartido, parte 16. Resgate do chamado. Mesmo que, no que diz respeito à eleição, haja muito mais coisas a dizer, como é apropriado dizer, no entanto, sobre os que são chamados, para os de direita, assim é chamado, é necessário para nós retornar mais uma vez a eles, e não é proveitoso esquecê-los. Nós falamos sobre eles, se há o suficiente no que precede por algum tempo, como nós falamos. De maneira parcial, desde que eu disse sobre todos aqueles que surgiram do Logos, seja pelo julgamento dos maus ou pela ira que os lutem se afastando deles, que é o retorno aos exaltados, ou da oração e da lembrança daqueles que já existiam, ou da esperança e fé de que eles receberiam a salvação do bom trabalho, uma vez que foram considerados dignos por serem séries das boas disposições, que tem causa de sua criação, que é uma opinião daquele que existe. Ainda mais, eu disse, que antes do Logos se preocupava com eles de uma maneira invisível, de bom grado. O exaltado acrescentava a esse pensamento, porque eles precisavam dele, que era a causa de seu ser. Eles não se exaltaram quando foram salvos, como se não houvesse nada à sua frente, mas confessam que tem um começo para sua existência e desejam isso.
conhecer aquele que existe antes deles. Não apenas aqueles que vieram do Logos, sobre os quais dissemos que iriam realizar a boa obra, mas também aqueles que foram criados de acordo com as boas disposições compartilharão do repouso de acordo com a abundância da graça. Também aqueles que foram gerados do desejo de luxúria por poder, tendo a semente neles que é a luxúria por poder, receberão a recompensa por suas boas ações, a saber, aqueles que agiram e aqueles que têm predisposição para com o pecado. Bom, se eles desejam intencionalmente e desejam abandonar a vã ambição temporal, e guardam o mandamento do Senhor da Glória, em vez da honra momentânea, e herdam o reino eterno. Agora, é necessário unirmos as causas e os efeitos sobre eles da graça e dos impulsos, uma vez que é apropriado dizermos o que mencionamos anteriormente sobre a salvação de todos os de direita, de todos os não misturados e misturados, para se juntar a eles. E quanto ao repouso, que é a revelação da forma em que eles acreditavam, é necessário que devemos tratá-lo com uma discussão adequada. Pois quando confessamos o reino que está em Cristo, escapamos de toda a multiplicidade de formas e da desigualdade e mudança. Pois o fim receberá uma existência unitária, assim como o começo é unitário, onde não há homem nem mulher, nem escravo e livre, nem circuncisão e incircuncisão, nem anjo nem homem, mas Cristo é tudo em todos. Qual é a forma de quem não existia a princípio? Verificou-se que ele existirá. E qual é a natureza daquele que era escravo? Ele ocupará um lugar com um homem livre. Pois eles receberam a visão cada vez mais por natureza e não apenas por uma pequena palavra, de modo a acreditar apenas através de uma voz, que é assim que a restauração daquilo que costumava ser uma unidade. Mesmo que alguns sejam exaltados por causa da organização, uma vez que foram apontados como causas das coisas que surgiram, por serem mais ativos, como forças naturais, e por serem desejados por essas coisas, anjos e homens receberam o reino, a confirmação e a salvação. Essas são as causas. Sobre os que apareceram em carne, eles acreditavam sem dúvida que ele é o Filho do Deus desconhecido, que não era mencionado anteriormente e que não podia ser visto. Eles abandonaram seus deuses a quem haviam adorado anteriormente e os senhores que estão no céu e na terra. Antes que ele os levasse, e enquanto ele ainda era criança, eles testemunharam que ele já havia começado a pregar. E quando ele estava na tumba como um homem morto, os anjos pensaram que ele estava vivo, recebendo a vida daquele que havia morrido. Eles primeiro desejaram que seus numerosos serviços e maravilhas, que estavam no templo em seu nome, fossem realizados continuamente à confissão. Ou seja, isso pode ser feito em nome deles, através da abordagem deles. Aquela preparação que eles não aceitaram, eles rejeitaram, por causa daquele que não fora enviado daquele lugar, mas concederam a Cristo, de quem pensavam que ele existe naquele lugar de onde vieram com ele, um lugar de deuses e senhores a quem serviram, adoraram e ministraram, nos nomes que haviam recebido emprestado. Eles foram dados àquele que é designado por eles adequadamente. No entanto, após sua suposição, eles tiveram a experiência de saber que ele é o Senhor deles, sobre quem ninguém mais é Senhor. Eles deram a ele seus reinos. Eles se levantaram de seus tronos. Eles foram mantidos longe de suas coroas. Ele, no entanto, revelou-se a eles pelas razões pelas quais já falamos. Sua salvação e o retorno a um bom pensamento até o companheiro e os anjos, e a abundância de bem que eles fizeram com ele. Assim, eles foram encarregados dos serviços que beneficiam os eleitos, elevando sua iniquidade ao céu. Eles os testaram eternamente pela falta de humildade e de inerrância da criação, continuando em seu favor até que todos venham à vida e deixem a vida, enquanto seus corpos permanecem na terra, servindo a todos, seus, compartilhando com eles em suas vidas. Sofrimentos, perseguições e tribulações, que foram trazidos sobre os santos em todo lugar. Quanto aos servos do mal, embora o mal seja digno de destruição, eles estão em. Mas por causa do que está acima de todos os mundos, que é o seu bom pensamento e a comunhão, a igreja se lembrará deles como bons amigos e servos fiéis, uma vez que ela recebeu a redenção de quem dá requital. Então a graça que está na câmara nupcial e, em sua casa,
neste pensamento da doação e de quem Cristo é quem está com ela, a expectativa do Pai da totalidade, pois ela produzirá para eles anjos como guias e servos. Eles vão ter pensamentos agradáveis. Eles são serviços para ela. Ela lhes dará seu requital por tudo que os anjos pensem. Ele é uma emanação deles, de modo que, assim como Cristo fez sua vontade, que ele produziu e exaltou as grandezas da igreja e as deu a ela também será um pensamento para elas. E aos homens ele dá suas moradas eternas, nas quais eles habitarão, deixando para trás a atração pelo defeito, enquanto o poder do pleroma os atrai na grandeza da generosidade e na doçura do que preexiste. Essa é a natureza de toda a geração daqueles que ele tinha quando brilhou sobre eles sob uma luz que ele revelou. Assim como o que será também o Senhor, faltam 6 linhas, o que por ele disse, enquanto os ílicos permanecerão até o fim da destruição, pois não cederão por seus nomes, se voltarem mais uma vez ao que não estar. Como eram, não eram, mas eram úteis, no tempo em que estavam, nele, entre eles, embora não fossem a princípio. Se fizer algo mais a respeito do controle que eles têm da preparação, diante deles. Embora eu use essas palavras continuamente, não entendi o significado dele. Alguns anciãos, ele grandeza. Faltam 6 linhas, todas as palavras dos anjos e o som de uma trombeta, ele proclamará a grande anistia completa do belo leste, na câmara nupcial, que é o amor de Deus Pai. De acordo com o poder que, da grandeza, a doçura dele, pois ele se revela as grandezas, sua bondade e o louvor, o domínio e a glória através do Senhor, Salvador, Redentor de todos os que pertencem àquele que está cheio de amor, através de seu Espírito Santo, de agora em diante, por todas as gerações para sempre e sempre. Amém.